delega isso para a sua igreja, Ele nos dá a oportunidade de sermos instrumentos, agentes do resgate de vidas que estão perecendo nas mãos do inimigo. Ele nos dá a oportunidade, queridos, de nós mudarmos, de nós transformarmos a realidade na qual estamos inseridos como sendo os seus representantes, como sendo os seus embaixadores. Então, diante desses dias, desses tempos trabalhosos, difíceis e terríveis, se alegre nesta noite, glorifique o nome do Senhor nesta noite, porque é uma grande oportunidade que nós temos de fazer a diferença e de sermos instrumentos para resgate de vidas que estão perecendo nas mãos do adversário. Amém, queridos? Amém. Eu quero fazer uma outra leitura também, e pode ser e deve ser acompanhada aqui na tela, que está em Romanos capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Do 1 ao 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você pode, nesta noite, glorificar a Deus pelas nossas tribulações? Aleluia! Irmãos, está na Bíblia. Glória a Deus! Está na Bíblia. Precisamos resgatar esse tipo de leitura bíblica. E também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu querido, minha amada irmã, quando Deus permite que nós passemos por lutas, tribulações, é porque Ele tem um propósito nisso. E dentro desse propósito que Ele tem, há etapas, há níveis em que nós vamos galgando de acordo com esse processo, até chegarmos ao seu objetivo final. Mas, irmão Gil, como nós podemos, como nós conseguimos ultrapassar e vencer essas etapas da tribulação que traz paciência, a paciência produz experiência, a experiência traz esperança? Pastor Gil, nesse processo todo, como nós conseguimos atravessá-lo? Nós conseguimos atravessá-lo crendo e não deixando de acreditar que Deus não perde o controle e não perde o domínio de todas as coisas. Quando nós cremos que o mal só vai até onde Ele permite, aí nós descansamos. Aleluia! Irmão Gil, descansar em meio ao mal? Sim, porque nós cremos que Ele só vai até onde Deus permite. Ele não pode ir além daquilo que Deus permite. E até onde Deus permite? Até onde está de acordo com o propósito de Deus. Esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis, esses tempos terríveis que nós estamos vivendo, não deixe o seu coração ser tomado pela dúvida ou incerteza de que Deus teria perdido o controle. Sabe aquela situação que parece que não tem mais direção, parece que não tem mais rumo, parece que não tem mais saída, parece que é o fim? Não é o fim. Deserto não é o fim. Deserto é para atravessar. Amém. Deserto não é lugar de cair e morrer. Deserto é lugar de se fortalecer, recebendo o maná do céu, bebendo água da rocha. Aleluia! Sendo dirigidos por uma coluna de nuvem. Mas deserto é processo. Não para nos matar. Glória a Jesus. São tempos difíceis, trabalhosos, terríveis. Mas tudo isso vai passar. Glória a Jesus.
trombeta. Você consegue por alguns instantes agora inclinar o teu coração para isso? Ao soar da última trombeta, o brado de Jesus, a voz de arcanjo e a última trombeta soou. Aleluia, 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 aleluia. Aqueles que dormem do Senhor ressuscitarão. Eu creio. Nós cremos. E nós que estivermos vivos teremos transformado. Aleluia. Todos receberemos corpos imortais e incorruptíveis. E encontraremos o Senhor nos ares para a glória do nome do Senhor. Amados, isso vai passar. Tudo vai passar. Todas as nossas tribulações somadas não se comparam a um grão. A Bíblia diz que não se compara a um grão. Você vê isso na língua original, é extraordinário. Todas as nossas lutas, tribulações e provações que nós passamos, a Bíblia diz que não se comparam a um grão da glória que nos está reservada no porvir. Amado, minha querida irmã, tudo neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nesta noite se alegre na presença do Senhor, porque o que Ele tem permitido é porque Ele tem propósito e Ele nos tem aperfeiçoado nesses tempos difíceis, trabalhosos e terríveis. Amém, queridos? Amém. Olhamos duas coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Quando nós fazemos uma autoavaliação contínua, permanente, de tal forma que estejamos alertas e vigilantes para não nos enquadrarmos na sequência do texto de 2 Timóteo, aí precisamos voltar para 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 2 ao... Nós lemos ao primeiro. Agora Paulo vai descrevendo o quadro que envolve esses tempos difíceis, trabalhosos e terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os cônjuges, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Preste bem atenção agora. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes. Paulo não está falando aqui para ímpios, está falando para crentes. Porque ímpio não tem a aparência de piedade. Só quem tem é crente. Ali na língua original fica implícito falsa aparência. A tradução não diz, mas na língua original fica claro para nós que a tradução literal seria tendo falsa aparência de piedade. Ímpio não tem, ímpio não consegue. Só crente consegue ter falsa aparência de piedade. Mas antes que você pense em alguém, antes que você venha a pecar pensando em alguém, o que o Espírito nos fala nesta noite é que primeiro nós nos examinamos a nós mesmos. Amém? Primeiro a nós mesmos. Porque quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós não temos tempo de examinar a vida de ninguém. Nós não temos tempo de julgar ninguém. Nós não temos tempo de acusar ninguém. Então o que a Bíblia diz é cada um examine-se a si mesmo, diariamente, paulatinamente, progressivamente, eu e você tendo a palavra como agente aferidor, como parâmetro. Todos os dias nós temos que avaliar, queridos, se porventura, em razão de negligência, de descuido, de falta de vigilância, se nós estamos começando a entrar em um espaço que não é um espaço
Porque o crente, de um modo geral, ele tem, digamos assim, a outorga de fazer parte de uma organização eclesiástica. Mas o salvo não. O salvo ele tem a prerrogativa de fazer parte de um organismo. Eu não devo confundir a igreja enquanto organização da igreja enquanto organismo. Porque a organização ela é visível, ela é institucional, mas o organismo não, ele é invisível e espiritual. E nesse sentido, só quem vê o invisível pode julgar. Você pode? Eu posso ver o invisível. Irmão Gil, o que é o invisível? O invisível é onde vai a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medula. Olhe para mim. Só a palavra, na instrumentalidade do Espírito, só a palavra vai nesse nível do invisível. Só a palavra tem esse poder, queridos. E por isso, deixamos esse alerta na parte inicial da nossa administração. Não fazemos parte desses tempos trabalhosos, difíceis e terríveis, no sentido de viver isso, de fazer parte, de comungar. E não somente não fazemos parte, mas nós também não cuidamos de quem faz parte. A Bíblia diz: destes afasta-te. É esse o alerta bíblico. Destes afasta-te. Porque até os bons costumes podem ser corrompidos pelas más companhias. Interessante que santidade não contamina. Me chama a atenção na Bíblia, pastor Veras, que santidade não contamina. Geazi andou com Eliseu tanto tempo que não foi contaminado pela santidade de Eliseu. Porque santidade não contamina. Agora, pecado contamina. Pecado contamina. Um povo é arrancado do Egito, é tirado do Egito com a mão forte do Senhor, com promessas inclusive, promessas que Deus faz, e esse povo na marcha para essas promessas é corrompido e contaminado não por ele. Olhando com atenção na Bíblia, as murmurações em Israel durante as peregrinações não foram a partir dos hebreus. A Bíblia diz que um populacho, depende da tradução, um misto de gente, uma escória, que não tinha a marca do sangue, que não participou da Páscoa, mas uma escória que, vendo o poder do Deus dos hebreus sobre os deuses do Egito, eles dizem: vamos seguir esses sinais. Esse Deus é mais forte que os nossos. Então nós vamos seguir esses sinais, porque nós podemos usufruir do que esse Deus pode nos oferecer. A Bíblia me desafia e te desafia não a seguir os sinais, mas os sinais seguirem aqueles que creem. Amém, queridos? Glória a Deus. E o povo de Deus, da aliança, é contaminado por esse misto de gente, por esse populacho, por essa escória. Israel então mergulha no meio corrompido de murmuração, de deslealdade, enfim, de quebra de aliança, ao ponto daquela geração toda cair no deserto. Você conhece a Bíblia muito bem. Aquela geração toda que saiu do Egito caiu no deserto. Mas o Senhor disse que deserto não é lugar de cair, não é lugar de morrer. Não é para quem permanece na aliança com o Senhor. Cuidado com algumas mensagens que você tem ouvido em alguns lugares. Promessa não é somente para quem crê. Promessa é para quem permanece na posição que Deus tem colocado. Promessa tem a ver com posicionamento. Ou será que aquela geração não tinha promessa? Aquela geração tinha promessa.
fazer. Ela deve ser bem simples. Vou te recomendar algo que eu faço há 30 anos. É bem simples. Todos os dias pela manhã, quando você levantar, antes mesmo de olhar o WhatsApp ou ver a última postagem de rede social, antes de qualquer coisa, você diante do Senhor, diante de Deus, você deve se autoexaminar. E a primeira conclusão que eu e você devemos chegar, e se não chegarmos a ela, estamos com problemas. Qual é a primeira conclusão, pastor Gil, que nós devemos chegar? Eu ainda estou muito longe, eu ainda estou muito distante daquilo que Deus quer para mim. Eu ainda estou muito longe. Eu ainda preciso caminhar muito. Eu ainda preciso amadurecer muito. Eu ainda preciso aperfeiçoar muito a minha fé para chegar onde Deus quer que eu chegue. Essa é a primeira avaliação, é você olhar para frente, para o amanhã, para o futuro e perceber que ainda falta muito, é preciso caminhar muito, é preciso mais renúncia, é preciso mais sacrifício, é preciso mais abnegação para chegarmos no patamar que Deus quer para nós. Muito bem. Depois disso, ato contínuo, você olha para trás. Figuradamente, você olha para trás, você olha para o passado, você olha para a história e é preciso chegar a uma conclusão. Se não chegar, você está com problemas. E que conclusão é essa, pastor Gil? Se por um lado eu já estou longe daquilo que Deus quer para mim, eu preciso caminhar, mas por outro lado, já estou muito longe do que o diabo queria que eu fosse. Eu já estou muito longe daquilo que ele planejou para mim. Eu já estou muito longe do que ele queria que eu fosse. E quando nós olhamos então nessa projeção para o amanhã e lembrando do passado, nós nos autoavaliamos e entendemos onde nós estamos, como nós estamos. O presente, amados, só pode ser avaliado na perspectiva do que foi e do que poderá ser. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fui orientado a um intervalo daqui a 10 minutos. E antes desse intervalo, eu quero destacar um grande desafio. Um enorme desafio. E provavelmente é o desafio que permeia todos os demais desafios da igreja. Se nós pensarmos na atual geração da igreja, em termos de desafio, esse provavelmente é o que é o protótipo, é o arquétipo de todos os desafios que nós temos que enfrentar nesses tempos trabalhosos, difíceis e terríveis. Irmão Chico, o desafio é esse: preservar a ortodoxia bíblica e o conservadorismo doutrinário. Vou repetir: preservar a ortodoxia bíblica e o conservadorismo doutrinário. Irmão Gil, diz isso para mim, está muito teológico, eu queria uma coisa assim mais prática, eu queria uma coisa assim mais coloquial. Então, eu vou ajudar nesse sentido. Quando eu falo ortodoxia bíblica, eu me refiro a preservar a inspiração divina da Bíblia e a sua inerrância e infalibilidade. Quando eu falo de ortodoxia bíblica, eu estou dizendo que o meu coração, o seu coração, o nosso coração, o coração da igreja não pode abdicar, não pode abrir mão, não pode deixar para trás a fé inabalável da inspiração divina da Bíblia. E nessa ideia de inspiração divina, os seus dois principais reflexos. Em razão da sua inspiração divina, a Bíblia é inerrante e a Bíblia é infalível. Amém, queridos? Dois textos bíblicos. Primeiro texto, os dois são bem conhecidos, pelo menos no âmbito teológico são bem conhecidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É nesse mesmo capítulo, só que o versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro,
capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os seus homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Só uma observação aqui. Na língua original, o termo inspirado de 2 Timóteo não é o termo inspirado de 2 Pedro. Tá bom? Só uma observação, que às vezes a tradução nos leva a algo que não é exatamente aquilo que está no texto original, na língua original. Em 2 Pedro, a ideia mais literal dessa palavra, que é traduzida corrigida como inspirados, é movidos, conduzidos, guiados, influenciados, indicando ação, ou seja, a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dos escritores, de tal maneira que eles fossem conduzidos, guiados, dirigidos, influenciados, quando eles registravam a palavra de Deus. Amém, queridos? Essa base ortodoxa, ela deve ser inegociável para mim e para você. E aí, nessa cadeira chamada Bibliologia, há 3 coisas que são fundamentais para todo crente dessa geração e, consequentemente, todo obreiro também. Todo crente e, especificamente, o obreiro, aquele que tem uma responsabilidade fixa na obra de Deus. Quando eu digo obreiro, me refiro não somente ao segmento ministerial da igreja, mas também ao corpo de trabalhadores que tem uma responsabilidade fixa. Um professor de escola dominical, ele é um obreiro da casa do Senhor, mesmo que ele não seja um diácono, um presbítero, um evangelista ou um pastor, mas se ele é um professor de EBD, ele é um obreiro da casa do Senhor, ele tem uma responsabilidade fixa na obra de Deus. Amém, queridos? Dei o exemplo do professor de escola dominical, como poderia dar também outros exemplos. 3 coisas que eu e você precisamos ter certeza e convicção de tal maneira que essa ortodoxia não seja comprometida. Primeira coisa, a história da Bíblia. Você conhece a história da Bíblia? Isso é fundamental. Irmão Gil, o senhor consegue resumir a história da Bíblia em 1 minuto? Consigo, em 1 minuto. Fique bem atento. Qual é a história da Bíblia? É uma história que perpassa cerca de 1.600 anos, envolvendo 40 pessoas aproximadamente, em 2 principais idiomas, em 3 diferentes continentes. Pessoas das mais diferentes atividades pessoais e profissionais. Porém todos, olhe bem para mim, porém todos conduzidos por uma única mente divina. A diferença está nesse final. Cerca de 40 homens das mais diferentes atividades, em quase 1.600 anos, em 3 continentes, em 2 principais idiomas, porém todos conduzidos por uma única mente divina. Glória a Deus. Essa é a história da Bíblia. Irmão Gil, por que é tão importante reforçar essa parte final? É que, embora a linguagem da Bíblia seja humana, mas a mensagem é divina. A linguagem é humana, mas a mensagem é divina. Pastor Genaro, juntamente com a igreja, leu aqui o Salmo 119, e a partir do versículo 115, e me chamou a atenção o versículo 115, que ele fez lembrar de algo que eu vivenciei há quase 20 anos. Eu estava acompanhando, assistindo uma reunião da comissão revisora da edição Almeida Contemporânea, lá em São Paulo, na Editora Vida. E aí a comissão revisora estava reunida, meu pai era o presidente dessa comissão revisora, e ali estavam os grandes nomes na área de tradução da Bíblia, coisa e tal, e um deles era o pastor Ezequiel Soares. Vocês conhecem muito bem o pastor Ezequiel Soares, inclusive hoje ele preside o Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E o pastor Ezequiel Soares estava igual uma criança, quando ganha um brinquedo. Sabe a criança quando ganha um brinquedo que queria muito, esperou o ano todo, aí ele recebe o presente, e ele estava com um exemplar da Bíblia, e ele estava assim, ó, parecia que uma coisa, enfim.
E aí nós ficamos ali esperando ele falar alguma coisa. Ele disse: irmãos, na última viagem que eu fiz para a Europa, eu consegui esse exemplar da Bíblia, uma edição da Bíblia em português da primeira metade do século XIX, inclusive editada em Londres, porque o Brasil não tinha. Então, uma Bíblia traduzida para o português, editada em Londres, na Inglaterra. E ele dizia: eu consegui! E ele pegava a Bíblia assim, a gente queria ver, nem assim, chegasse perto, ele já, mas é assim que a gente faz. Aí ele fazia assim, e aí meu pai, pelo jeito dele, falou: irmão Ezequias, mesmo que a gente não possa tocar na Bíblia, já percebemos que o irmão assim está muito cuidadoso com ela, mas o irmão poderia ler pelo menos um texto dela para nós. E ele foi, pastor, foi de Deus a sua leitura hoje, foi o Espírito que conduziu o irmão para aquela leitura. E ele foi no Salmo 119, versículo 115. Ele foi nesse versículo, pastor Gerardo. O Salmo 119 são 22 sessões de 8 versículos. Vai ter que dar essa multiplicação, 22 sessões de 8 versículos. Quem é bom aqui em matemática? 22 vezes 8, vamos lá, alguém faz a conta aí para mim? 100 e... Não, dá mais. Bem, são 22 sessões de 8 versículos. Aí, irmão Gil, que preciosidade é essa? Na língua original é um acróstimo. O que é um acróstimo? É uma sequência de versículos que começa com a mesma inicial. Esse Salmo 119 ele é muito lindo, porque cada sessão de 8 versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, a uma consoante do hebraico. Se você olhar na sua Bíblia, tem lá as letras em hebraico, inclusive. Na tradução para o português a gente não vê isso, mas na língua original, cada sessão de 8 versículos tem a mesma letra inicial de cada versículo. Isso chama acróstimo. Mas voltando para o Salmo 109, versículo 115. Pastor Ezequias abre a Bíblia e lê para a gente, e lá está escrito assim: como tocha ardente para os meus pés. Como é que a gente lê hoje? Salmo 119, não, 115. 119, versículo 115. É o 105. Gente, ninguém me corrigiu. Falei várias vezes 115. Ninguém me corrigiu aqui. Deixou eu passar vergonha assim. Meu Deus, é o 105. Lâmpada. Não. Lá no século XIX, como tocha ardente. Vocês iam espantar. Não tinha lâmpada. Ela foi inventada na segunda metade do século passado por Thomas Edison. E aí? O que o tradutor fazia? Ele, a partir do contexto cultural em que ele vivia, como tocha ardente para os meus pés, é a tua palavra. Hoje, como é que a gente fala? Lâmpada para os meus pés. O que eu quero dizer com isso para você? A linguagem pode até mudar, mas a verdade permanece a mesma. Sem a palavra a gente não tem direção, não tem rumo e não tem destino certo. Veja que a verdade não mudou. Eu posso chamar de tocha ardente no século XIX ou chamar de lâmpada no século XXI. O importante é, ela é a bússola da minha vida e da tua vida. Pode glorificar Deus por isso. A história da Bíblia é linda. A gente vai falar na volta da formação e da mensagem da Bíblia e dar continuidade da ideia de ortodoxia e conservadorismo. Amados, a Assembleia de Deus, ela é ortodoxa e ela é conservadora. Se você não gostar disso, se você achar que isso é demais, é um peso muito grande, é uma carga muito pesada, sinto muito. Mude você, mas a igreja não vai mudar. Se adapte você, que a igreja não vai se adaptar a você. A Assembleia de Deus ela é conservadora, amém, queridos? Doutrinariamente ela é conservadora. Ela guarda a sã doutrina e ela é ortodoxa. A Assembleia de Deus ela é ortodoxa.
ela foi fundada numa ortodoxia no início do século passado. E os pioneiros não merecem ser deixados para trás. Porque o que eles fizeram, não sei quantos fariam hoje. Hoje, amados, hoje, se alguém for chamado para ministrar em algum estado do país, não basta ir de avião não, irmão. Até o acesso. Olha, eu gosto de ficar perto da asa. Não, para mim é melhor ficar lá na frente. Ah, não, eu me sinto mais à vontade atrás. Você imagina no lombo de cavalo, você imagina caminhando, você imagina desbravando